Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais um dia, né? Mais um dia para reflexão. Então, sem muita demora, nós vamos estar debatendo, conversando, falando alguma coisa a respeito de um assunto que está muito em evidência, que fala sobre o aborto, né? E existe interesse grande, né? Aonde o Brasil e o mundo debate esse tipo de assunto, né? Às vezes nós achamos que isso é uma coisa atual, né? Mas não é uma coisa atual. É uma coisa que já aconteceu, certo? Há algum tempo atrás, através do povo de Israel mesmo, aonde eles sacrificavam crianças. Porque o aborto nada mais é do que um sacrifício de criança. Não importa se já cresceu, se ainda está dentro do ventre da mãe, não importa. O sacrifício de criança vamos dizer assim, é sacrifício a deuses estranhos, não ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? Mas veja só, por que eu estou trazendo esse assunto em evidência? Ontem eu fiz um comentário, hoje eu estou fazendo novamente um comentário, porque tem muita gente, mas não é pouca não, muita, que está tratando isso como se a Bíblia, a palavra de Deus, não tratasse esse assunto. Aí o que é que estão usando? Estão usando esse tema para si próprio. Políticos, que se diz evangélicos, usando esse tipo de assunto para agregar votos para ele, certo? Mas na verdade não tem nada a ver com luta nenhuma, é só para atiçar o povo cristão a votar nele, dizendo que ele está lutando pela família. É mentira, não tem nada disso. Isso aqui é um culto a deuses estranhos. O que temos que fazer não é entrar na política para podermos lutar contra isso. Não, nós temos que lutar com as nossas armas. Qual é as nossas armas? Senão a pregação do evangelho tá, verdadeiramente genuíno. Qual é a pregação do evangelho verdadeiro e genuíno? Falar sobre o pecado. Porque as pessoas, o diabo está colocando a ênfase no aborto, mas está esquecendo de falar sobre o que? A fornicação. Ou seja, você acha que se as pessoas casassem normalmente, para primeiro depois praticarmos o sexo, haveria aborto? Não haveria aborto. O aborto ele está ligado ao que? A uma gravidez não desejada, muitas vezes por adultério. Muitas vezes a mulher transou com um homem casado, tá? E engravidou. Aí vai e mata a criança. Então ela não se cuidou, transou para esconder dos pais. O que é que faz? Aborta. Então você percebe que não tem nada a ver a política, essa coisa de achar que o governo... Não, irmãos, é o pecado. O pecado é que está prevalecendo. Está prevalecendo sobre o quê? Sobre o ambiente que nós estamos vivendo hoje, que é o mundo. Então, o que nós temos que falar sobre sexo fora do casamento? A fornicação. Porque se não tivermos isso, não haverá aborto. Preste atenção aqui, olha só o que o povo de Israel estava fazendo. Preste atenção, pega aí a Bíblia em 2 Reis, pega aí a tua Bíblia. Eu vou tentar ser bem rápido para você entender o que eu estou falando, tá certo? Pega a Bíblia aí, certo? Mas não esquece de seguir aqui, ó, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar teu like, não esquece. Olha só o que está escrito em 2 Reis, capítulo 16. Diz assim, olha só, pega que tá, ó. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, Acais, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Preste atenção. Acais tinha 20 anos quando começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era correto diante do Senhor, seu Deus, como Davi, seu antepassado, havia feito. Mas, olha só, preste atenção. Mas andou no caminho dos reis de Israel e até queimou
seu filho em sacrifício, imitando as práticas abomináveis dos gentios que o Senhor havia expulsado da presença de Israel. Você está entendendo o que é que estava acontecendo aqui? Ou seja, um rei, certo? Da linhagem de Davi, sacrificando o seu próprio filho, ou seja, ele, imagina os outros, sacrificou o seu próprio, irmãos, eu estou falando de um rei, de alguém importante, sacrificou o próprio filho. Olha só, irmãos, olha só o que está também escrito aqui no 2 Reis, capítulo 17, tá? Vamos lá, pega a Bíblia. Eu estou dando a referência a você. 2 Reis, capítulo 17, versículo 16. Olha o que está escrito aqui. E fizeram para si 2 bezerros de fundição, um poste ídolo, e adoraram todo o exército do céu, ou seja, os anjos, e cultuaram a Baal, deixando todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. Não é isso que está acontecendo? Preste atenção. 17. E eles queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício, entregaram-se às adivinhações, encantamento e se venderam para a prática do mal diante do Senhor, provocando a ira do Senhor. Vocês entenderam, irmãos? No mesmo contexto, na mesma história, seja, essa questão de sacrifício, morte de criança, você percebe que é sacrifício a deuses. A deuses. As pessoas indiretamente, muitas vezes, não sabem disso, mas muitas sabem. Então, irmão, o que está me preocupando não é essa questão do aborto. Nós temos que nos preocupar com a relação sexual antes do casamento, com a relação sexual fora do casamento. Então, porque se nós ficarmos focando no aborto, nós estamos dizendo para a humanidade, olha, continue pecando, continue fornicando, continue traindo, continue se prostituindo, que não tem problema. E tem problema sim. Você está entendendo? Tem problema sim. Então você percebe como o inimigo, ele é astucioso e está usando isso como bandeira, sabe, política. Mas nós estamos vendo aqui no texto que já existia sacrifício de crianças, não ligado ao aborto, tá? Não ligado. Por quê? Porque não existia ainda, eu creio, tá certo? Se tivesse alguém aqui no comentário e coloca, esse incentivo à prática do aborto, que não precisava abortar, bastava ter a criança e sacrificar a criança, como adoração a Baal. Você entendeu? Porque naquela época o aborto não se tinha, eu não sei, mas tivesse eles aqui, eles não praticavam aborto, porque a criança nascia, eles iam lá e sacrificavam. Hoje, como não tem Baal, entre aspas, para sacrificar as crianças, o que eles fazem? Sacrifica um ventre. Percebeu? Então, e como é que a criança ela é concebida? Quando tem uma relação sexual, você acha que uma pessoa que é casada, tem um filho, que é casada direitinho no papel, tudo organizadozinho, vai abortar? Não vai, mas não vai mesmo. Sabe por quê? Porque ela está casada. Agora, com as pessoas que não são casadas, aquelas pessoas que não têm compromisso com ninguém, mas sai transando e se engravida, ela não tem nenhum pudor em sacrificar o seu filho ao Deus. Ela acha que não, mas está sacrificando ao Deus Baal, dessa nova geração. Entendeu? Então, a gente tem que parar para pensar, irmão. Não, porque eu sou contra o aborto. Todos nós somos contra o aborto. Mas antes de ser contra o aborto, seja contra ao sexo antes do casamento. Ao sexo fora do casamento. O sexo antes do casamento. É isso que nós temos que fazer. E não ficar debatendo, como nós estamos vendo na mídia, o aborto, esquecendo da prática abusiva do sexo, da fornicação, que é pecado e vai para o inferno do mesmo jeito. Você acha que aquela pessoa que abortou, ela não vai para o inferno? Vai. Você acha que aquela pessoa que não abortou, mas vive transando com A, com B, com C, ou então com uma pessoa casada, ou seja, está em ato de adultério, vai para o inferno? Vai. Então, você percebe que não é uma questão somente do aborto, é a questão da fornicação, é a questão do sexo fora do casamento, é a questão do sexo antes do casamento. Você entendeu a cilada do inimigo? Então, meus amados irmãos, essa é a reflexão que eu tenho que passar para vocês. Não engula
esses políticos, sabe, sem futuro, que ficam olhando só para o aborto. Ah, aborto, 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 mas esquece da fornicação. Esquece do sexo fora do casamento. Você está entendendo isso? Pastor, você é a favor do aborto? Não, eu acho que você não é, acho que você não é doido, você está entendendo o que eu estou falando, certo? Eu sou contra praticamente, mas eu estou te mostrando na Bíblia, na palavra de Deus, que o que acontece? Havia já sacrifício de crianças naquela época. Ah, mas não era aborto. É um aborto, meu irmão, é um aborto. Porque a criança nascia, o que ele fazia? Pegava aquela criança que nasceu, levava para Baal. Qual a diferença? A diferença, sabe qual é? É que ela nasceu. E o outro não. E outra coisa, irmão, era criança morta, não, era criança viva, igualzinho ao aborto. Você está entendendo? Aí fica esses políticos, em vez de combater, falar, irmãos, que não se deve fazer sexo antes do casamento, antes de um relacionamento, não. Fica puxando para o aborto, liberando o sexo. Meu irmão, isso aí. Então você entendeu? Para pensar. Deixa o teu comentário aqui embaixo, tá certo? Sobre essa reflexão, tá bom? E dá seu like. E vamos à luta, irmãos. Vamos falar a coisa certa. Não somente um lado, mas todo o contexto, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.